o nome. Daí tantas avenidas Rio Branco, daí tantas avenidas Amaral Peixoto, daí tantos nomes, né, que se repetem em praças, em ruas, em avenidas. No Salmo 49, abra rapidamente comigo, você vai perceber isso. O sujeito percebe que a vida vai escapando das suas mãos, ele quer deixar alguma coisa que marque. Então vamos dar nome às ruas, às estradas, para que o nosso nome não caia em esquecimento. Salmo 49, 11 e 12. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Mas o versículo 12 diz que isso é ignorância. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É uma jornada em glória. Não vai longe isso, porque isso aqui é o império pessoal. O império pessoal tem como filosofia o humanismo, o homem no centro, tem limitações. Eu acho engraçado, eu converso com algumas pessoas que têm boa formação, e elas às vezes começam a querer desdenhar do evangelho, mas às vezes, quando elas lidam com situações maiores do que elas nos procuram. Recentemente fui procurado por uma pessoa, um professor universitário, vivendo uma crise, que é muito comum a cada um de nós, independente da formação, mas às vezes a gente acha que nós estamos no controle da vida. Nós vamos construir uma cidade para nós vamos evitar certos problemas, nós vamos fugir, mas há momentos que nós vamos nos deparar com situações maiores do que nós, mas não são maiores do que Deus. Como é que Deus agiu aqui nesse momento da história? A primeira coisa que Deus fez foi impedir aquele projeto. Sabe por quê? Porque Deus não patrocina planos rebeldes. Deus não patrocina projetos que vão nos levar para longe da vontade dele. Deus não vai abençoar aquilo que ele rejeita. A ordem tinha sido dada: vocês vão se espalhar por toda a terra, minha glória vai encher a terra. Mas eles disseram: não, a gente não quer sair daqui. É isso que está no versículo 4. Nós vamos tornar célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. O plano de Deus é esse, a glória dele se espalhando por toda a terra. Mas esse pessoal aqui diz: não, a gente vai ficar aqui mesmo. Daqui a gente não sai. A cidade é para nós, é o nosso nome que vai ser engrandecido, são os nossos interesses que estão em questão, e nós não vamos sair daqui não. Aí Deus falou assim: não, tá bom. A palavra do Senhor diz que a primeira ação de Deus foi impedir aquele projeto, confundindo a linguagem daquelas pessoas. Havia uma só linguagem, eles tinham tudo para ir longe. Se eles usassem toda essa estratégia para o reino de Deus, eles seriam abençoados por Deus. Sabe, irmãos, eu vejo gente se esforçando muito para as suas próprias coisas. É gente que faz mestrado, gente que faz doutorado. Querido, eu louvo a Deus por isso, porque por muito tempo nós achamos que isso não era para gente. Eu vejo gente se dedicando no trabalho, gente buscando promoção, isso é maravilhoso, querendo a empresa crescer, isso é ótimo. Agora canaliza isso para o reino de Deus. Aleluia. Doe a sua mente brilhante para a glória de Deus, a sua produtividade, a sua criatividade, coloque isso nas mãos de Jesus. Sonhe com o reino de Deus, sonhe com os projetos de Deus. E se isso não é verdade na sua vida, você já foi marcado por esse projeto de império pessoal que vive no mundo ao nosso redor. O espírito que opera nesse mundo é o espírito que estimula a construção do império pessoal. É você ganhar, é um sistema acumulativo para trazer mais segurança para você. Irmão, isso é uma loucura. Isso aí
é fugir daquilo que Deus tem para cada um de nós. Segunda ação de Deus. Primeiro foi acabar com aquele projeto. Confundiu a linguagem, ninguém conseguia se entender mais. E aí até hoje você tem que pagar curso de inglês e espanhol por causa desse pessoal aqui. Se não fosse esse pessoal, gente, seria maravilhoso. Comunicação tranquila, né? Mas aí, infelizmente, vai caçar aí curso aí, não tem jeito. Agora, a segunda ação de Deus foi chamar um homem para buscar o seu reino. E aí nós chegamos no capítulo 12. E Deus chama esse homem. E aí você vai perceber agora qual é a diferença no estilo de vida entre aquele que busca o império pessoal e busca o reino de Deus. Em primeiro lugar, quem busca o reino de Deus é chamado a andar pela fé. Ou seja, é chamado a depender do Senhor. Olha o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, isso aqui, do ponto de vista do mundo de hoje, isso aqui é uma loucura. Porque tudo isso aqui, essas realidades aqui que o Senhor está mandando Abraão deixar, são realidades que trazem segurança para nós. A nossa terra, os nossos parentes e a casa do nosso pai. Deus vai tirando tudo isso, vai afunilando a terra, a parentela e a casa do teu pai. É um projeto onde você depende de Deus. Eu imagino ele contando para Sara. Eu fico imaginando o Abraão chegando em casa, depois dessa palavra, ele naqueles momentos de busca de Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo. Ele chega: mulher, eu tenho uma notícia para te dar. Sara já com a idade avançada, né? Aquela, não vai acontecer mais nada na nossa vida, está tudo resolvido, tudo no seu lugar. Mas Deus gosta de mexer com a estrutura da gente. Eu não sei por que Ele faz isso. Eu sei por quê, porque Ele é Deus. Por que você lê em Atos 13, a igreja de Antioquia pegando fogo, havia profetas, mestres. Aí o Espírito Santo diz assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Por que Deus faz isso? Porque Ele é o dono da obra. Dá licença? A obra é dele, meu irmão. Ele pega daqui e joga para lá porque Ele é Senhor. Saulo e Barnabé, talvez você pense, os melhores. Irmão, não tem isso, os melhores. Tem servo. No reino de Deus só tem duas categorias: o Senhor e todo mundo é servo. Eu imagino Abraão saindo daquele momento de oração, se dirige à esposa, já com aquele feijão carregado, né, Leandro, no início do mês, panela, pressão já, né? Branco com aquela fome. Assim: mulher, Deus falou comigo. Primeira coisa, quando ele diz Deus falou comigo, eu falei assim: camarada, já está com um problema sério, né? Já entrou naquela fase da vida que está ouvindo vozes. O que Deus falou com você? Deus mandou a gente sair daqui. Gente, uma casa estruturada, o sujeito tinha rebanho, tinha gado, o homem era rico, o homem tinha posse. Aí Deus, mandou a gente largar tudo. Sair daqui, sair da casa, sair do meio dos nossos parentes. Tá bom, para onde? Eu não sei. Pelo menos o lugar você sabe? Não sei. Deus mandou a gente sair. E o texto assim: vai para a terra que te mostrarei. Eu vou te mostrar ainda. Irmãos, quem busca o reino de Deus é desafiado a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Agora, a fé não é um salto no escuro, não, como alguns disseram no passado. A fé é andar na altura da palavra. A fé é andar na altura da voz de Deus. Há uma voz dizendo: sai! Há uma voz dizendo: vai! Não é uma loucura de alguém que está em casa um dia: não, agora eu vou lá para o Acre. O sujeito, o senhor manda ele procurar o presidente da denominação. E aí manda perguntar lá quais são as alternativas. Aí o sujeito falou, aí o pastor vai falando, né? Tal lugar,
tal lugar Acre, tal lugar Acre. Eu imagino que na lista fosse o último, né? Vamos botar em ordem, né? Natural. Não tem um Fortaleza aí, não tem um Recife. É Acre. E o Espírito Santo, quando ele começa, meu irmão, não dá para você lutar contra esse negócio. Ele começa a inquietar. E Abraão, essa voz é muito forte, sai. Aparentemente é uma loucura. Aparentemente é alguma coisa assim de responsabilidade. Mas quem ouviu essa voz, quem conhece essa voz, sabe que ela é inequívoca, ela é inconfundível. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmão, não tem como duvidar disso. Eu fico muito à vontade para dizer isso aqui nessa igreja, que eu dediquei 11 anos da minha vida a esse lugar, e eu amo vocês, com o amor de Jesus. Quando eu disse que ia sair dessa igreja, pastor, eu encontrei algumas pessoas que disseram assim: o pastor ficou maluco. A primeira coisa que me disseram: você vai morrer de fome. Porque essa igreja, ela cuida dos pastores, ela cuida do ministério. É uma igreja que aprendeu a honrar o ministério. E ela faz isso com liberalidade. Essa igreja investe na obra missionária. Essa igreja aprendeu isso. Essa igreja dá passos de fé. E o sujeito me parou e falou assim: você é louco. Eu falei para ele: olha só, eu creio no Deus que sustentou 1,5 milhão de pessoas no deserto. Ele não pode sustentar 4 pessoas em Niterói. 1,5 milhão de gente no deserto. Gente andando, caminhando, não estragou o sapato, não acabou a roupa, não acabou a comida, a água saía da rocha. Aleluia! Ele é o Senhor, Ele é Deus. Ele cuida dessa igreja, Ele cuida da minha vida. Ele não tem poder de sustentar 4 pessoas no Acre, gente. Ou eu creio nesse Deus que falou isso aqui para Abraão, meu irmão, ou então eu volto a ser o que eu era. Deus começa a história da salvação com esse casal aqui. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Deus começa pelo caminho mais complicado, ao meu ver, mas Ele é Deus. Sabe para que Ele faz isso? Para ficar muito claro que a glória é só dele. Abraão não tinha mapas, mas ele tinha um chamado, uma voz. Paulo diz aos Coríntios: a nossa suficiência vem de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje. No seu estilo de vida atual, você depende de Deus ou de você? Segunda marca de gente que busca o reino de Deus é que essa gente tem uma prioridade: os interesses do Senhor. E há um texto no Novo Testamento, eu já vou voltar para Gênesis 12, que me chama muita atenção, que é a experiência de Timóteo. E Paulo, escrevendo sobre ele, a igreja dos Filipenses, Paulo fala um pouquinho das marcas de Timóteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19, Paulo diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus. Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo conhecia pessoas no primeiro século que buscavam o que era seu próprio, seus interesses. Mas Timóteo era alguém que buscava os interesses de Cristo, os interesses do reino, os interesses da obra de Deus, da evangelização e da obra missionária. Então quem busca o reino de Deus tem essa
prioridade, os interesses do Senhor.